Para mim é que é uma honra poder aqui estar, partilhar um pouquinho daquilo que eu venho andado a estudar ao longo de vários anos, sempre. Porque cheguei à conclusão, aliás, já há algum tempo, e gosto muito de estudar, que para compreender a espiritualidade, nós precisamos de estudar bastante, de tudo, saber de tudo. E física quântica é um bocadinho daquilo que precisamos também de conhecer. Não é preciso grandes aprofundamentos, mas há algumas coisas básicas que vamos ver hoje, que nos vão ajudar muito a compreender os livros de Joana de Ângeles que lemos, e enfim, todas as situações que nos são apresentadas no mundo espiritual. Então, vou abordar primeiro o que é a física quântica, o que é isto da física quântica, o que nos diz, um manifesto de 2014, os corpos da nossa consciência, e depois vamos ter alguns PowerPoints com algumas imagens para fazer uma revisão daquilo que vamos falar. Então, há mais de 100 anos que já foi formulada a matemática da física quântica, a fórmula, com Einstein a começar a falar-nos sobre o tempo e tal, e todos ouvimos falar muito em física quântica, mas na realidade pouco sabemos do que isto é. Não é verdade? Mas na realidade é um novo paradigma, é uma nova forma de vermos o mundo. E eu vou apresentar uma perspectiva do que se está a passar no mundo científico para fazer a ponte com o que nós conhecemos da espiritualidade. Então, o que é que acontece? A ciência materialista, obviamente, que tem vindo já há mais de 200 anos a estar implementada de uma forma bastante intensa, mas com os novos conhecimentos e todos os avanços, há uma grande equipa de cientistas que foram vendo que, de facto, a ciência tinha que abraçar novos horizontes, tinha que dar um salto para a frente com tudo o que era descoberto. E então, assim sendo, aparece-nos, nós vamos ver agora, aparece-nos então uma nova forma de ver o mundo, é um novo paradigma científico, que já não é o materialista, mas é o que nós chamamos de pós-materialista, que nos levou então a despertar para a natureza da realidade. Então, essa realidade, nós sabemos todos, não é, que é uma unidade, é uma energia vibrátil, consciente, tudo é consciência, tudo é mental. Em diversos níveis, há uma hierarquia, de cima para baixo, cada mais sutil vai-se densificando, não é? Mas há aqui então duas questões que se colocam. Se tudo é mental, se tudo é consciência, como é que estão assim então estes níveis, como é que nós vamos compreender? Então, de uma forma didática, vamos colocar as coisas assim. Tudo é mental, tudo é consciência, mas a realidade tem dois níveis. Basicamente, vamos começar por aqui. Dois níveis. Um é o espaço-tempo que nós conhecemos e vivemos com a nossa consciência aqui no agora, neste mundo, não é? Então, medimos tudo através do espaço e do tempo presente, aliás, passado, presente e futuro. É a nossa forma de apreender a realidade, não é? E existe um outro nível, que é um nível onde tudo é realmente um. Aqui é o espaço-tempo, em que tudo é fragmentado, dividido. E num nível mais elevado, tudo é um. Então, quando fazemos escolhas, chama-se isso o colapso da onda. Quando fazemos escolhas, nós criamos a realidade. Eu não vou entrar muito nestes pormenores, eu só gostava que relaxassem e se deixassem levar por esta evolução que eu vou levar-nos a todos juntos de reflexão sobre a consciência. Então, a visão quântica não é exclusiva, ou seja, o mundo físico é tão importante quanto o outro, porque nós estamos aqui a experienciar a fisicalidade por algum bom motivo, não é verdade? Senão não existiam estes campos tão densos de experiência. Então,
Na física quântica, os objetos não são coisas determinadas, ou seja, são sempre possibilidades. Por isso é que nós ouvimos dizer que nós temos o poder de plasmar a realidade, criar a nossa realidade. Claro que, a nível pessoal, individual, nós temos essa possibilidade e vemos até que ponto nós conseguimos, se estivermos conscientes, conduzir-nos para um tipo de realidade que experienciamos. A nível coletivo, de humanidade, as coisas já são um pouco mais complicadas e, como um todo, nós também nos conduzimos para determinadas realidades. Não relaxem, porque parece muito complicado, mas vamos andando, porque é importante começarmos a abordar as coisas desta forma, está bem? Portanto, para criar a realidade, é preciso depois saber mais umas coisas para essa compreensão, mas vamos devagarinho. Então, se tudo é consciência e se tudo é mental, os cientistas que assim comprovaram e têm essa certeza, criaram um manifesto em 2014. Vamos ver o que é que ele diz, um manifesto publicado. Esses cientistas de várias áreas do saber enfrentaram todo o corpo científico e disseram, unanimemente, a mente representa um aspecto da realidade tão primordial como o mundo físico. A mente é fundamental ao universo, isto é, não pode ser derivada da matéria. Portanto, as coisas não se dão de baixo para cima, mas sim hierarquicamente de cima para baixo. E a mudança de uma ciência materialista para uma ciência pós-materialista é tão importante que pode ser, inclusivamente, vital para a evolução da civilização humana. Esta compreensão é importante. Então, como é que nós podemos analisar estas questões das energias e da consciência? Então, nós temos um espírito, vamos começar por esse espírito, que é o eu total, que é onde é que está essa nossa parte mental. Está, então, nesse mundo quântico, onde tudo é uno, não é? E esse espaço e tempo não existe. Nós é que experienciamos isso como humanos. Mas no mundo onde está o nosso espírito, ou seja, a nossa mente superior, é esse tal nível não espaço-temporal. É o mundo das probabilidades. Então, incluem como 3 corpos. Então, vamos ver. Nós estudamos isso, não é? Também no Espiritismo, em que temos o corpo espiritual e depois temos o perispírito e o corpo físico. Então, de uma forma didática, temos 3 tipos de corpo. Então, partimos do espírito, mas o espírito, para ter nós, que queremos ter uma experiência humana, precisamos de nos densificar, porque o corpo espiritual é tão sutil que não podia vir aqui direto para a Terra, não é? Então, vamos passar por um mundo astral, por portais, vamos para um mundo astral, onde estão as cidades espirituais, não é? Onde vai ser então vamos ser preparados para adensar mais ainda e termos um corpo mais material, que é o físico. Vamos já ver adiante como é que isto se dá. Pronto, então, as tradições espirituais, desde sempre, que retratam estes corpos, não é? Às vezes chegam a falar em 7 corpos, mas nós vamos manter-nos assim, que é mais fácil de compreendermos. Então, todos estes corpos interligados, hierarquicamente, numa totalidade da consciência, ou seja, a consciência é sempre uma. E agora, vamos ver uma coisa muito interessante, é que, por exemplo, se formos para o campo da psicologia, e eu sou psicóloga, não sou socióloga, sou psicóloga, não tem mal. Então, o Freud falou-nos no inconsciente e no consciente, não é? Portanto, também fez aqui uma divisão da consciência. Ou seja, não são coisas separadas. O consciente que nos fala a psicologia e o inconsciente não são coisas separadas, são os tais 2 níveis. São 2 níveis de uma mesma realidade. Continuando.
Então, nós aqui estamos muito equipados. Nós temos então, recebemos como seres humanos uma forma de perceber a realidade, portanto, esta experiência, nós temos 4 campos de captação de realidade, exatamente porque temos representados em nós vários níveis, inclusivamente através dos nossos chakras, do sistema dos chakras. Então, vamos então à parte da experiência. Nós temos então um corpo físico que tem sensações através tem percepções através dos 5 sentidos. Nós cheiramos, nós vemos, nós ouvimos, nós sentimos, não é? É um mundo de experiência. Temos depois a parte afetiva, que é um outro nível, os afetos, as emoções. Também os sentimos, é um outro nível de experiência. Outro nível experiencial é o pensamento, a parte lógica, não é? E depois temos o mais profundo e o que nos liga diretamente à nossa fonte, que é a intuição. A intuição é um nível mais profundo de experienciação da realidade, portanto, da nossa consciência como um todo. É aí que nós atingimos esse grau mais unificado. Então, estes corpos não interagem diretamente uns com os outros. A consciência medeia-os, ou seja, quando nós prestamos atenção a algo, nós estamos a experienciar esse tipo de realidade. Não sei se me estou a fazer entender. Sim? Se tiverem alguma dúvida, assim como são coisas um bocadinho, enfim, fora daquilo que se costuma ouvir, se tiverem alguma dúvida, vão falando, está bem? Então, o trabalho do Carl Gustav Jung, conhecem o Jung, não conhecem? O psicólogo. Ele codificou a maneira como somos feitos, o modo como experienciamos a realidade. E esta frase foi extraída do prólogo do livro de Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. Esse prólogo é muito importante de ser lido porque vão compreender de uma outra forma aquilo que estamos aqui a falar hoje, o que ela nos diz sobre a realidade, sobre a importância do que nos traz Jung portanto, acho que seria uma mais-valia quem tiver realmente essa possibilidade de ir ler o prólogo do livro de Joana de Ângeles. Então, o Jung, ele trabalhou inclusivamente com um físico quântico que foi prémio Nobel e ele estudou profundamente todas estas situações. Bom, então, vou passar adiante. Ele dizia então que mais cedo ou mais tarde a psicologia e a física quântica acabariam por se unir. Vamos ver então só aqui uma coisa. Quando temos um pensamento que dizemos, tenho uma intuição, o que é que acontece? Quando nós temos estas intuições, ou quando nos sentimos mais criativos, normalmente, repararam, é quando estamos de bem com a vida, não é? Quando estamos muito sofridos, muito negativos, normalmente não temos grande intuição nem grande criatividade. Achamos que estamos sempre sem veia, se não é? Porquê? Porque lá está, os chakras, ficamos mais ligados aos chakras inferiores e não aos chakras superiores, que é a área do corpo que nos conecta mais diretamente com o nosso eu superior. Então, cá está, por sua vez, a exploração criativa corre-nos muito melhor quando o corpo vital, os chakras superiores são implicados. Então, o supramental e o supravital estão interligados. Porque nós recebemos, olha que vamos ver aqui atrás, nós recebemos energia, nós fisicamente aqui no mundo, nós recebemos a energia telúrica pelo chão, pelos pés, a energia da terra, que é a energia mais densa, e recebemos a energia espiritual pelo chakra superior. Portanto, os nossos chakras é que depois levam a energia, não é? Vão conforme um grau, aquilo que nós pensamos e sentimos, os chakras direcionam essa energia, ficam ali localizadas, relacionadas com os órgãos e, portanto, essa ligação toda da psique com o físico.
Então, agora temos aqui uma frase de Allan Kardec sobre os nossos pensamentos, que é uma das nossas experiências é o pensamento. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente, ou seja, essa vibração do pensamento, não é, interfere com tudo. Nós, como somos 70% água, interferimos uns com os outros e em nós próprios. Por isso, essa importância de sentir e pensar de formas mais superiores. Então, se realmente nós temos o poder de co-criar esta pequena realidade e a nossa, nós temos o poder da transmutação, não é? E como é que nós conseguimos transmutar o nosso DNA, que é a nossa cassetezinha, é a nossa pen drive, quando andamos do mundo espiritual para cá? É exatamente através dos sentimentos e dos pensamentos. Temos que estar atentos, não é? Para conseguirmos transmutar aqueles que são negativos em positivos. Eu dou comigo muitas vezes, temos que estar sempre a policiar-nos no bom sentido. Temos tendência muitas vezes para a pensar fulaninho, beltraninho, porque assim, porque andando. Quando nos damos por aí, não é? A criticar alguém, o que é que eu pelo menos faço? Eu faço assim, cancela. E reverto. Se não foi capaz de mais, é porque não foi realmente possível, porque cada um só faz de acordo com aquilo que tem possibilidades na sua consciência. Porque quando se pratica o bem, porque se já se é bom de alguma forma, eu não estou aqui a colocar, não é a pedestais, eu estou a falar de uma forma na nossa humanidade. Nós simplesmente fazemos o bem porque não sabemos, nem queremos, nem somos de outra forma, mesmo que nos custe pensar assim ou assado. Mas os atos e a nossa forma de estar fica diferente, porque vamos modificando, mas tudo isto é lento, demora, mas nós não podemos cruzar os braços, não é? E então, a partir desse momento em que nós temos um objetivo de vida, de realmente nos melhorarmos. E qual é o interesse de nós melhorarmos? Há muitos interesses. Isto agora é um parênteses dentro do que está aqui, interação de pensamento e sentimento com DNA. É que nós interferimos connosco, mas também com a realidade de toda a humanidade. Cada um de nós interfere na realidade do todo. O mundo que temos não é fruto só dos vizinhos e dos outros países, é também do nosso. Nós todos temos influência, todos, que nós criamos essa linha de realidade. Portanto, é importante criarmos o que é um campo cada vez maior de uma forma de estar, de uma consciência ampliada, para entender o que é que andamos aqui a fazer, não é? Andamos aqui realmente a experienciar e a evoluir. Então, algumas das implicações deste conhecimento, quais são? Temos na biologia quântica, temos a epigenética. Nós já chegamos à conclusão, então, de que tudo que está determinado no ADN, geneticamente, nós temos possibilidades de reverter, através da forma como sentimos e pensamos. Portanto, vai além da genética. É essa cocriação da nossa realidade. Na psicologia profunda, a integração do consciente com o inconsciente, que é o que Joana de Anjos nos aborda intensivamente em todos os seus livros. Ou seja, nós precisamos de tornar consciente, trazer à nossa consciência tudo o que está guardado nas memórias do nosso inconsciente, para os jardins, portanto, o que a irmã Leonor tem feito, este trabalho maravilhoso dos jardins secretos, é exatamente neste sentido, de simplesmente com a ajuda da irmã Leonor, nesta indução e dos bons espíritos, de conseguirmos ir às nossas memórias, aos nossos arquivos que de outra forma não temos acesso. Ou então que estão ali no subconsciente, que já estão aqui pertinho de chegar cá fora, não é? E que, de facto, tornando isso consciente, nós temos hipóteses de analisar e repensar as coisas, não é? Reavaliar e resolvê-las.
Temos também aqui a medicina integrativa, ou seja, a medicina alopática só por si não é muito útil. É em alguns pontos, mas de uma forma geral não é. É preciso entender que a psique tem uma importância imensa no soma, no corpo. E, portanto, uma coisa não pode ser nunca desfasada da outra, não é? O nosso corpo mental e o nosso corpo físico são os dois ingredientes que são trabalhados lá no Ministério da Reencarnação, não é? Para que nós traigamos para cá, para podermos trabalhar. Temos um físico e temos um psique, temos os dois. E é preciso sabermos e entendermos isso. E então, a psicossomática e as terapias tradicionais alternativas. Lá está, além da alopatia, que é a medicina clássica, que todos conhecemos, temos a homeopatia, os florais. Tudo isto interage com os nossos corpos sutis. São energias sutis. A fluidoterapia, o equilíbrio dos chakras, a meditação e a respiração. Porquê? Que é tão importante? Esta meditação não é preciso sentar de pernas cruzadas, não é isso. Há muitas formas de meditar. Meditar é, como dizer, é tentar não ficar com o pensamento revolto, é tentar concentrar numa coisa só, como, por exemplo, na respiração. Eu faço isso com a respiração porque é mais fácil. Respira lentamente 4 vezes, para 4 tempos, expira 4 tempos. Ao fazermos isto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a oxigenar as nossas células e, portanto, a libertar-nos de dióxido de carbono e coisas tóxicas que ficam em nós, porque nós quase todos respiramos assim. Não, isso não é respirar, não é? Mas eu estou a falar, mas eu faço igual. Mas eu estou-me a policiar cada vez mais nesse sentido. Respirar profundamente e expirar faz-nos o quê? Para além disso tudo, mentalmente, distancia-nos das situações e, portanto, da reação rápida e obriga-nos a quê? A ter tempo e espaço para não fazer aquilo que não queremos, não ser instintivos, não ser como? Impulsivos, exatamente, não ser impulsivos, porque isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é exatamente quando nós temos este espaço e conseguimos agir daquilo e agir de acordo com o que pensamos e de acordo com aquilo que sentimos. Quando não o fazemos, nós estamos numa cisão e não estamos inteiros e, portanto, não estamos ligados a essa zona superior. Nós temos as energias superiores ao nosso eu superior. Então, não esquecer da meditação, da respiração. Então, agora vem aqui algo para terminar. Eu trago aqui algumas imagens, só para fazermos assim um périplozinho por aquilo que foi aqui dito, para terminarmos. Então, podemos perspectivar-nos a nós, seres humanos, como pequenas partículas de energia universal. E, então, como é que nós vamos entender tudo isto que se passa à volta? E é essa a ideia, de relaxadamente, sem se preocuparem muito em entender os pormenores. Mas nós temos uma evolução. Na nossa evolução, ao longo do tempo, nós tínhamos os instintos. Depois dos instintos, passamos à razão e às emoções, e depois, com o neocórtex, mais recentemente, é que temos o acesso à intuição. E temos então o modelo fisiológico, que é o nosso cérebro físico, ao longo do tempo, como é que ele se desenvolveu. Primeiro era aquele miolinho mais cor-de-rosa, que era o reptiliano, os instintos. Bateu, levou, que ainda hoje funciona muito, não é? Depois, o cérebro límbico ou emocional, que é a parte onde começamos a ter a razão cada vez mais a funcionar, e a parte emotiva. Neste momento, nós passamos a ter 2 hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo está muito relacionado com a análise dos pormenores e, portanto, com o consciente e com o ego. E esse ego
cada vida nós temos um ego. O egozinho é aquela personalidade que nós trazemos para viver e experienciar estes anos, 100, 120 anos que nós vivemos. É o nosso egozinho. É a nossa consciência do momento. E então, esse é, portanto, o cérebro direito é o analítico que analisa as coisas, mas se nós não utilizarmos o hemisfério esquerdo, que é o que atribui significado, é o que está ligado às artes, à intuição, é por aí que nós nos ligamos. Portanto, a ativação do hemisfério direito é de extrema importância e as escolas já começam a dar essa importância, mas normalmente, até muito pouco tempo atrás, só era valorizado o hemisfério direito. E, portanto, é como andássemos todos manquinhos, porque realmente desenvolvíamos muito a parte racional, masculina, yang, mais, porque nós ficamos divididos. Vamos já falar disso. Portanto, vamos continuar aqui nesta parte, aqui, que é para não me perder. Portanto, perante estes conhecimentos, não é, fisiológicos, foi-se vendo que, de facto, existe aqui um metassistema. Há um metassistema não físico que organiza a matéria. E, a partir daí, a própria reencarnação foi posta como uma hipótese científica. Portanto, conforme nós fomos evoluindo, não é? Vamos e voltamos. E no livro Evolução em Dois Mundos, isso está tudo muito bem explicado. A Evolução em Dois Mundos é de André Luiz, não é? Creio que sim. É muito bom esse livro e explica tudo isso muito bem, como é que, com as idas e vindas, nós fomos desenvolvendo-nos. A parte psíquica é exatamente o ego. Foi a partir da altura em que começamos a racionalizar, nós começamos a ter, então, a noção do ego, do eu, não é? E do inconsciente pessoal. Agora, precisamos de entender o seguinte: a personalidade do ego, ela é criada por condicionamento. Porquê? Porque cada experiência que nós temos, ela, desde pequeninos, estamos a falar desde que nascemos, é armazenada na nossa memória, a nossa memória tem 3 estágios, digamos assim. É o consciente, é o subconsciente e o inconsciente. Aquilo que nós vivemos vai sempre para o arquivado. Tanto que, muitas das vezes, quando somos muito pequenos, não temos ainda desenvolvido o hemisfério esquerdo que nos faz racionalizar e compreender as coisas de uma forma racional, quando os nossos pais, os nossos educadores são um pouco prejudiciais no sentido da nossa autoestima, não é? Tu não prestas para nada, és um burro. Isso fica marcado de uma forma muito grave, porque a criança dá um significado, uma interpretação, mas não consegue uma análise para entender que o pai e a mãe têm outra dimensão estão a dizer aquilo, mas na realidade sentem a raiva. As crianças sentem a raiva, a emoção que é liberta. E não entendem o total. E então isso fica em arquivos que muitas vezes está no inconsciente, no nosso inconsciente pessoal. Os jardins levam a que este inconsciente pessoal, se nós tivermos já a hipótese de aceitar aquilo sem ficarmos muito destruídos, então aparece-nos, brota cá fora, essas dores, não é, para serem trabalhadas. Eu vou dar um exemplo do que é um condicionamento. Na Índia, todos têm elefantes, ou pelo menos tinham, como nós temos os cãezinhos e os gatinhos. E então, os elefantes, como é que eles fazem para que os elefantes enormes lhes obedeçam? Eles, enquanto são pequeninos, eles põem uma estaquinha no chão com uma cordinha. O animal vai crescendo, até que fica um animal gigantesco, mas ele pode estar cheio de sede, ele pode estar ali já muito mal, mas ele não solta, ele não se solta da estaquinha, como se fosse uma linha presa, ele não se solta mais dali. É o que acontece connosco nos condicionamentos. Nós temos um poder
de optar por outro caminho e muitas vezes não o fazemos. Porquê? Porque também não sabemos. Muitas vezes isso está lá no inconsciente. Por isso, tão importante os jardins secretos. Muito importante. É uma grande ajuda para ir exatamente até esses lugares que estão lá nos nossos arquivos e que às vezes nós não entendemos porque é que estamos amargurados ou o que é que temos, não é? É preciso trazer à consciência o que está no subconsciente. E então, estamos quase a terminar. O inconsciente coletivo é toda a história da humanidade, porque nós estamos todos interligados, todos. É uma teia, não é? E nesse inconsciente coletivo, quando falamos nas coincidências, na sincronicidade, então tem a ver com este inconsciente coletivo, onde tudo está, toda a história da nossa humanidade. Então, aqui, sim, pronto, aqui então os 3 corpos, cá está o perispírito, através do ADN, nos ministérios da reencarnação. Então, nós somos programados para nos tornarmos cá em baixo através de portais que lá existem, e nós descemos então com o nosso programa mental e somático, portanto corpo e mente, não é? Com toda a nossa historinha que vai ali numa pendrivezinha, que quando nós morremos, o que é que acontece? Aquela pendrive do nosso ADN, tudo que ficou ali gravado, vai direto para o nosso eu superior, para o espírito, antes do perispírito, não é? E está lá tudo sempre guardado, não é? Isto assim de uma forma muito simples, eu espero que não esteja a ser muito complicado. Pronto. E nós temos então, quando o nosso eu superior, o nosso espírito quer vir, quando nós nascemos, é como uma lâmpada que se acende, que se liga à tomada, não é? A luz, que é a nossa aura, aparece, acende-se. Acende-se, então, nesse momento, a energia também, ela fica em 2 partes. Temos a parte positiva e a negativa, o yin e o yang, que nós, no nosso duplo etérico, temos noção de que nós temos uma polaridade, não é verdade? E os chakras são, então, circuladores, pronto, movimentadores de energia, que têm a ver exatamente com essa ligação de cima com o de baixo e com tudo isso, como já vimos há pouco. O sistema de chakras. Eu vou só ver se tem aqui alguma coisa que eu me tenha esquecido. Condicionamento, os portais, depois a psicossomática e os chakras, a psicossomática da importância do que pensamos e do que sentimos. Esta interligação. E o sistema endócrino, cada chakra está ligado a uma glândula, não é? E a glândula pineal é como se fosse uma antenazinha. É uma antena, ela capta as energias superiores. E aqui, só para terminar, é o último PowerPoint que tenho, ilustra um eletroencefalograma, que são as energias, não é? A nossa mente ativa, ou seja, quando nós pensamos, os neurónios, que são células do cérebro, quando elas conversam umas com as outras, não é? Formam ondas, energia, tudo é energia, e essas frequências de ondas cerebrais são medidas pelo eletroencefalograma em Hertz. Então, como assim, de uma forma geral, nós estamos muitas vezes em onda beta, quando estamos em estado atencional, a estudar, enfim. Depois, a onda alfa, quando estamos mais relaxados, que respiramos calmamente, que conseguimos medir a ação em vez de reagir, não é? Depois, temos fenómenos que se verificam quando entramos em onda teta, psi-teta, são as saídas do corpo. Vivências para além do corpo físico são registadas naquela onda teta. Depois, quando estamos a dormir, que não há sonhos, que está tudo muito quieto, muito parado, as ondas delta. Notou-se que, há pouco tempo atrás, descobriu-se as ondas gama, que são ondas onde há realmente há um salto. Lá está, é a questão quântica. Há um salto. E então, a vibração é muito maior, não é? Há uma manifestação muito mais intensa de vibração.
E o que é que acontece? Há uma expansão da consciência quando ocorrem as ondas gama. Muitas das vezes nós temos variações destas ao longo do tempo. E às vezes estamos à procura de uma solução para um problema. De repente não é um estalo. É subida no instante até à onda gama. Só que muitas vezes é rápido e voltamos, não é? Mas é quando subimos à onda gama que nós temos aquela resolução para um problema. Pode ser, normalmente, os grandes cientistas, os grandes pensadores, é assim que vão descobrindo esta forma de estar, que é uma forma bastante superior. Eu peço desculpa se não soube explicar de uma forma mais simples, mais coerente com aquilo que vocês compreendam, mas foi uma tentativa de ligar o que a ciência sabe e diz com aquilo que a espiritualidade também nos diz. Portanto, fiz uma ponte.